Olá, bem-vindo a mais um episódio do Arte na Contramão, um podcast que se propõe a falar de arte e cultura dentro de uma perspectiva bíblica. Eu sou Jânio Gouveia. E eu sou Diogo Andrade, seja bem-vindo a mais um podcast na Arte na Contramão. Mas antes de apresentarmos o nosso querido convidado de hoje, uma palavrinha aí dos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a Santa Carga, lá em Cuiabá, do nosso amigo Marcos Almeida. Você que está precisando fazer uma divulgação, ele tem totens onde você vai colocar ali a sua empresa, a visualização da sua empresa, o seu negócio, o seu produto, e você vai ser conhecido. Você aí de Cuiabá, ou você que vai fazer um evento em Cuiabá, entre em contato, tá aqui na tag, aqui no canto da tela, você pode falar com ele ou aqui embaixo na descrição. E também a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. E o nosso amigo Cássio Equilibrista, excelente, já apareceu em rede nacional, tá a tag aqui do lado e também na descrição aqui você pode ver o equilíbrio de objetos com ele, que sempre traz uma filosofia de vida para você que está passando por um momento difícil e precisa de equilíbrio. Pode falar com o nosso amigo Cássio Equilibrista e também o nosso novo apoiador Alex Wellington da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. Voltando aí dos nossos patrocinadores, um grande abraço a todos eles que estão acreditando nesse projeto. Vamos apresentar hoje o nosso convidado, né? Você vai apresentar ele? Hoje está conosco aqui o Marcos Dias. Bem-vindo, Marcos. Bom dia, muito obrigado. Eu sou pastor da Igreja Filhos do Reino. Sou casado com a presbítera Roberta. É um prazer estar aqui nesta manhã com vocês. É isso aí. Pastor Marcos está um pouquinho nervoso hoje. Primeiro, pessoal, estamos tendo o prazer de ser o primeiro podcast dele, né, pastor Marcos? Primeiro podcast. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Uhum. E nesse episódio você vai conhecer um pouquinho da história de conversão dele. Como foi que ele conheceu Jesus? Como foi que ele foi encontrado por Jesus? E como foi que... É sobre um trabalho que ele desenvolve muito legal aqui, nós tivemos a oportunidade de conhecer. Sim. Um trabalho aqui nas comunidades do Rio de Janeiro. E vamos conhecer a sua história de casamento, como é que ele conheceu a Roberta. Isso é bem interessante. E também a gente vai conhecer um pouquinho de uma história muito dramática, difícil que aconteceu com ele nesses últimos dias aí. E você vai ter a oportunidade de conhecer. Fica aí conosco. Mas, antes de entrar nessa parte, o Diogo tem algumas perguntas aqui, que são as estrelinhas, pergunta bônus para o nosso convidado. Bem, a gente já vai começar a respeito desse quebra-gelo, né? Vamos falar desse quebra-gelo, agora eu vou fazer umas perguntas pra gente quebrar esse gelo, para deixar a gente relaxado aí, pastor, tá bom? O senhor pode me responder a primeira pergunta, são só 4 perguntas que eu vou fazer. Se o senhor pudesse jantar com qualquer pessoa da história, quem o senhor queria poder jantar, escolher, assim, qualquer pessoa da história? Bom, eu diria hoje com a Roberta, eu estou apaixonado. Seria uma boa escolha, né? O princípio que veio logo na minha mente é ela. Excelente resposta. Já pensou assim, fala assim, eu queria um jogador de tal time. Vai ficar chato, né? Vai ficar bom. A seguinte pergunta vai ser, se a sua vida, pastor, se a sua vida fosse um filme, qual seria a trilha sonora, qual música que o senhor escolheria para esse filme? E qual seria o título desse filme? Eu escolheria
aquela música que fala por ele, fala sobre entrega, fala sobre... Na verdade, eu vi até pastores falando contra essa música, né? Quem fala que... Não estou lembrando a letra da música toda, mas fala que nós nos damos totalmente para a obra, para o Senhor. Hoje seria essa música da minha vida, de entrega total, 100%. E o título que se chamaria esse filme, que é Sua Vida? O título seria Mais Amor. Mais Amor. Bacana, hein? Nossa, deu bom, né? E olha, a gente vai ver um pouco desse filme hoje, tá? A história desse filme hoje. Se o senhor pudesse ter um superpoder, qual seria e usaria para quê? Superpoder? Aham. Eu queria ser manso e humilde de coração, como Jesus. Amar como Ele amou e andar nessa terra como Ele andou. Acho que poder. Impressionante. Agora essa aqui é mais fácil, né? A última pergunta desse quebra-gelo. Se a sua história fosse um livro que está perto de se tornar um, qual o título seria desse livro? Ó, coincidentemente, né? Tá para sair um livro e o título vai ser 29 dias entre a vida e a morte. Caramba, uma foto esse título, né? Olha só, hein? Bem, a gente já acabou essa parte do quebra-gelo. Espero que você esteja um pouquinho mais relaxado. Tranquilo, né? Mais tranquilo. E agora a gente vai entrar numa parte que é parte sobre sua vida. Então, são coisas que o senhor já viveu, já conviveu, né? E o pessoal daí de casa, você que está assistindo, vai saber um pouco da vida dele. Ele contou nós sabemos, nós passamos junto com ele o que ele passou nesses últimos momentos, que a gente vai falar um pouquinho no meio. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida, pastor Marco, né? Isso. A gente quer saber um pouquinho, pastor, sobre a sua trajetória, né? Como foi que foi esse caminho até chegar a Jesus? Como foi que o senhor conheceu Jesus? Como foi que Jesus se apresentou para o senhor? A minha mãe sempre foi crente, nasci em um lar evangélico, né? Lá em casa nós somos 9. Perdi meu pai, tinha 9 anos de idade. E minha mãe obrigava a gente para a igreja. Eu lembro dela levando os 9 dentro do ônibus. Eu lembro dentro do ônibus indo para a igreja com a minha mãe. 9 filhos, ela levava todo mundo. E nós éramos da igreja batista, ali de Sorocaba. Eu confesso que eu detestava ir para a igreja. Ela na época dava os trapalhões 7 horas da noite, na hora do culto. Eu queria muito ficar vendo os trapalhões, né? Mas minha mãe não deixava, ela torcia a nossa orelha. Minha mãe sempre foi muito fiel ao Senhor, muito fiel. E eu ia para a igreja obrigado, mas foi a melhor coisa que ela fez. Quando eu fiz 13 anos de idade, eu lembro que eu saí da igreja da Batista, fui para uma igreja que era na rua do lado de onde eu morava, Rua Dirceu, eu morava na Onda Branca. Na Rua Dirceu tinha uma igreja, tinha acabado de abrir, ainda era chão de barro, estava bem no início. Eu comecei nessa igreja também, bem novo, e ali eu lembro que algo mudou na minha vida. Eu resolvi me batizar ali. No dia que eu me batizei, foi batismo ainda por aspersão, né? É até interessante isso. Hoje, a nossa igreja, a gente batiza por imersão, como a Bíblia fala, né? Mas nesse dia do meu batismo, a minha vida mudou completamente. Naquele dia, quando eu fui batizado, eu senti algo dentro de mim que eu lembro até hoje. Eu fico até emocionado em falar, eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu entendo o que aconteceu. Ali eu fui batizado com fogo. Veio um amor, uma paixão pelo Senhor com 13 anos de idade. Mas eu passei a amar Jesus ali com todas as minhas forças. Foi algo que eu gostaria que acontecesse com todos os adolescentes, com todos os jovens. Mas eu sei que não funciona assim. Depois, com o tempo, com anos e anos depois,
Depois de adulto que eu fui entender que que o adolescente, o jovem vai para a igreja, mas muitos dele não amam Jesus, não tem esse fogo. Eu achava que todo mundo deveria ir para a igreja assim, mas eu sei que com o tempo vai acontecendo, mas a maioria não vai assim para a igreja, né? Então comecei o evangelho assim, apaixonado por Jesus. Isso eu gostaria muito, eu não sei como que aconteceu, como que faz acontecer, mas eu gostaria muito que acontecesse com os jovens, com adolescentes no dia de hoje, que ali me fez evitar o mundo, ali me fez seguir o Senhor de uma forma radical, já novo. Eu, como era lá em casa, uma casa pequena, um quarto, sala, cozinha, imagina, banheiro, imagina, nove crianças. Nossa. Imagina. Não sei como é que é. E eu ia para um monte, tinha um monte perto de lá em Sorocaba, tem ainda, né? Eu ia para lá sozinho para orar, para ler a Bíblia. Eu sempre, minha rotina era essa, quando eu não estava trabalhando. Então sempre busquei muito ao Senhor. E assim foi minha caminhada. Depois aconteceram muitas coisas no caminho. Eu preciso ressaltar isso também. Isso aconteceu comigo, os anos foram se passando, fui ficando adulto. E me desviei, fiquei um tempo afastado do Senhor. Mas é impressionante que eu ficava afastado do Senhor, mas eu nunca bebi, nem sei gosto de uma cerveja, nunca fumei, nunca ouvi música do mundo, música secular, nunca ouvi, nunca gostei de ouvir, eu não julgo quem ouve, não julgo, porque meus filhos ouvem, então quem sou eu para falar alguma coisa de quem ouve, né? Mas nunca me fez bem, mesmo quando eu estava afastado, eu não conseguia ouvir, não conseguia, alguém falou assim, mas bebe uma cerveja, bebe um, não sei qual o problema. Impressionante, não dava. Eu, nesse tempo que eu fiquei meio afastado, não tem meio afastado, é afastado. Meio afastado é. Eu morro, não Deus vomita, né? Eu tava no meio de crentes. Todo mundo era crente, mas todo mundo desse nível, né? Pessoal, quando tinha aniversário, eles contratavam banda do mundo. O pessoal bebia, tinha bebida, rolava bebida e tal. E todo mundo na igreja. Gente, uma coisa impressionante. Eu não sei explicar. Eu não conseguia. Não conseguia beber, não me animava com a música. Eu pensava pra mim mesmo, minha vida tá ruim mesmo. Né? Aconteceu muitas coisas nesse caminho. Perdi meu primeiro casamento. Eu tinha uma empresa, perdi a empresa. Eu falava para mim, para algumas pessoas, poucas pessoas que eram próximas a mim, que eu era eu passei a ser o homem mais triste do mundo. Eu falava para Deus, eu sou o homem mais triste do mundo. Vivi infidelidade muitos anos. Mas uma hora, o diabo me deu uma rasteira e eu não consegui suportar aquilo. Eu pensava, caraca, eu vivi minha vida inteira. A vida inteira sendo fiel ao Senhor. Mas esse é o problema de muitos que não conseguem mais voltar. Porque são fiéis a vida inteira, mas quando ganham uma rasteira, não tem mais coragem de voltar. Porque eu já julguei muita gente. Com 13, 14 anos de idade, eu era presidente da mocidade. Eu dava conselho para casais. Nossa. Né? Então, eu fui muito radical com as coisas de Deus. Muito radical. Eu achava que eu nunca ia pecar. Eu achava que eu na verdade, nem passava pela minha cabeça. Eu pecar e ir pro mundo. Eu julgava as pessoas, né? Então, foi preciso eu ganhar uma rasteira. Não foi fácil. Eu sei que acontece isso com muitas pessoas. Eu vi na história, né? E muitos não conseguem voltar, não tem coragem. Porque a igreja abandona. Quando o crente cai, a igreja abandona. É verdade. E eu fiquei abandonado. Eu lembro de uma situação de um líder que falou assim, Deus mandou te ajudar. Eu fiquei todo feliz. Só que nada resolveu na minha vida.
Eu com meu coração sincero, querendo mudar de vida realmente, voltar para os caminhos do Senhor. Só que as coisas não resolviam e ele me abandonou completamente. Não me atendia mais, mandava mensagem e não respondia. A igreja me abandonou. Mas eu entendia na época que a igreja me abandonou. Eu sabia que era Deus. Eu nunca culpei nenhum homem, nunca culpei ninguém. Todos me abandonaram, todos. Eu fiquei sem amigo nenhum. Mas eu entendia que era Deus me tratando. Mas quando eu estava nessa situação ali, afastado, eu pensava para mim, já, minha vida está toda ruim mesmo, eu vou ficar aqui. Porque eu não vou voltar mais. Eu decidi ficar ali, eu falava no meu coração, não vou voltar mais, vou ficar aqui. Mas eu não conseguia me entrosar com o mundo. Impressionante, não conseguia. Mas eu queria no meu coração, falei, vou ficar aqui. Eu não conseguia beber, não conseguia fumar, não conseguia ficar ouvir música do mundo, todo mundo lá rindo, lá, eu... Parece que tava... É tipo assim, um peixe fora do aquário, tipo isso. Mas engraçado que no meu coração, eu falava que eu queria, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui agora, nesse crente meia boca. Né, fingindo que é crente aqui e tal. Mas eu sentia Deus me chamar. E Deus me fazia lembrar. Pode falar, pastor. Espera um pouquinho. E se me emociona. Deus me fazia lembrar do que eu já tinha vivido com Ele. Apesar do homem abandonar, mas Deus, eu sentia Deus me chamando. Era como, eu sentia exatamente assim, irmãos. É como se eu fosse Deus me puxando, viu quando o imã puxa o ferro? Eu sentia algo me puxando, eu resistia. Eu acredito que muitos que estão afastados do Senhor, acontece isso. A pessoa sente saudade lá no fundo, saudade do tempo que viveu com o Senhor. Tem aquela canção que fala que não dá mais para viver. Como é aquela música acho que é da Fernanda Brum. Lembrei da música, quem já pisou no Santo dos Santos? Não dá para viver em outro lugar. Eu já tinha pisado. Eu pisei no Santo dos Santos. E eu tentei por causa do meu pecado, porque o Satanás acusa, os irmãos acusam, que é o mais triste. Né? Os irmãos te acusam. E a vida te acusa, eu perdi tudo. Né? Mas quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E foi assim então que o Marcos mais triste do mundo, eu fiquei anos assim, não foi um dia, não foi uma semana, um mês, não foi um ano, foram anos que eu fiquei como o homem mais triste do mundo. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer, mesmo assim, eu ia para a consagração toda sexta-feira. Incrível. Mesmo lá fora da igreja, incrível. Você ia para as consagrações? E descobri que eu tocava violão, eu tocava lá na consagração, sentado no banco, no terceiro banco, nem ia para frente. Eu não tinha nem coragem de sentar no banco da frente. No terceiro banco, puxava o louvor. Não ficava em pé, não me sentia com autoridade, e as irmãs todas lá. Fiquei anos fazendo isso. Sabe, consagração sempre aparece profeta, né? Eu sei como é. Nunca um profeta falou comigo ali. Falava pra todo mundo. Você viu aquele negócio? Eu tô aqui, eu falei esse, quando chegava, minha vez por lá, veio pro outro. Isso aconteceu por anos. Para não dizer que ele nunca falou, eu acho que por 2 vezes ele falou pra mim assim: eu vejo em você uma grande tristeza. Eu falava, isso aí não é novidade nenhuma. Não, rosto é nosso também que eu tô isso aí não é novidade nenhuma. A única palavra que ele falou pra mim, acho que 2 vezes, no período de anos. Mas hoje eu entendo porque que o profeta não falou comigo. Propósito de Deus, né? Depois de viver anos, teve por eu não desistir, por eu saber que o caminho do Senhor, não desistir. Então assim, eu ia para a igreja
Porque eu sabia que o único que poderia resolver a minha vida era o Senhor. Apesar de eu não estar querendo, estar meio barro, meio tijolo, estar naquele caminho, mas eu sabia, Deus era Deus. E um dia, irmãos, um dia. Minha fala tá assim, depois vocês vão entender por quê. A operação que eu tive, eu tenho dificuldade de sair a voz. Um dia, nessa igreja que eu ia na consagração, eu não era de lá, mas um dia eu resolvi ficar nessa igreja. E quando o pastor me recebeu, o pastor Sérgio Tasca, eu lembro que eu fui fazer o gabinete com ele. Só para lembrar, eu fiquei anos como sendo o homem mais triste do mundo. Nesse dia que fui fazer o gabinete, ele levantou, ele estava sentado na mesa dele, eu entrei, levantou da cadeira dele e falou assim, ó, eu vejo em você uma grande depressão. Até aí não era novidade, né? Aí ele levantou, veio e me deu um abraço. Naquele abraço, irmãos, não era ele me abraçando, era o próprio Deus. Quando ele me deu aquele abraço, algo aconteceu dentro de mim. Eu não sei explicar o que aconteceu. Tem muito coisa de Deus que a gente não dá para explicar, né? Mas eu sei que quando ele deixou de me abraçar, até ali eu era o Marcos, o homem mais infeliz do mundo. Depois daquele abraço, eu passei a ser o homem mais feliz do mundo. Uma coisa impressionante aconteceu. Todo o trauma, toda aquela dor, tudo que o psicólogo precisa trabalhar numa pessoa, às vezes fica anos trabalhando para tratar de sentimentos, ressentimentos, aqueles pensamentos que vêm com ansiedade, crise. Eu tive muitas crises de ansiedade. Naquela hora, eu fui curado completamente. Houve uma cura de Deus ali na minha vida. Eu queria tanto que eu pudesse fazer isso com as pessoas também, né? Eu vejo tantas pessoas que precisam ser curadas, né? Mas eu entendo hoje que por mais que eu tivesse afastado, mas eu não desisti do meu coração. Então eu acho que esses anos todos, fiquei anos, gente, anos, sendo o homem mais triste do mundo. Mas eu não desisti totalmente do Senhor. Eu estava lá, toda sexta-feira eu estava na consagração. Trabalhava a madrugada toda, trabalhava de madrugada e sem dormir ia para a consagração. Eu insisti, eu estava ali. Então Deus, de alguma forma, teve misericórdia de mim. Depois que eu passei a ser o mais feliz do mundo, aí a história muda. Amém. Aí começa a acontecer outra situação na minha vida que... Não sei se eu já posso falar já dessa outra parte. Deixar do suspense. Mas assim, porque assim, é muito interessante a história de conhecer o público, conhecer como é que Deus, às vezes a pessoa fica, por que ele caiu, por que aconteceu isso, né? Qual que é a solução? Mas a gente vê que Deus sempre tem um propósito, né? E a gente vê isso que aconteceu com Marcos. Como que Deus, aquele texto que fala que o pastor não abandona a ovelha, ele vai atrás, deixa as 99, vai atrás daquela ovelha, né? E infelizmente é isso que acontece mesmo. A igreja muitas vezes não faz o que é o papel da igreja, ir atrás daquela ovelha que está perdida. Quando a ovelha está jogada, ela diz, bem feito, muitas vezes, eu já vi isso. E uma coisa que o Marcos falou que eu queria ressaltar, que aconteceu comigo, essa coisa de julgar no coração a queda de alguém. Eu me achava o santarrão, né? Era aquele presbiteriano nato, aquele pé roxo, muita dos 5 pontos assim, né? Que sabem, né? Que bate a boca com os não calvinistas, né? Com os arminianos. Mas um dia eu disse no meu coração, eu vi alguém sendo disciplinado e eu disse assim, no meu coração, essa aí não sabe como é que cai assim desse jeito, não sabe que tem que estar firme com Cristo, não sei o que. Poucas semanas depois, uma semana depois, era eu que estava no mundo
Meu Deus. Deus expôs meu coração. Então, Uma assim, semana? Uma semana depois. Meu Deus. É como se Deus dissesse, já tá bom, eu vou te mostrar quem tu és, como tu estás. Mas uma coisa que aconteceu, a igreja foi até mim. Um pastor não disse assim, Jânio, você não tá vindo pra igreja, né? Pastor, aquela gente fica assim, né, sem jeito. E ele disse assim pra mim, tá bom. Quando foi um dia, eu tava na casa da minha mãe, morava com minha mãe, era solteira naquela época. Minha surpresa, os irmãos da igreja apareceram lá. O culto vai ser aqui, cara. E eles fizeram um culto lá na casa da minha mãe. Que legal. E o pastor me abraçou e desde aí eu nunca esqueço. Glória a Deus. É isso aí que é a igreja. Que legal. Que devemos ser, né? Mas, pastor, eu queria entrar um pouquinho, assim, nessa parte agora. É muito detalhe, né, com relação ao que Deus fez na sua vida, e eu achei impressionante como que Deus operou, né, nessa questão da conversão. Tudo que aconteceu tinha um propósito. Mas, assim, como foi o seu chamado missionário, né? Como foi que você conheceu a SAV? E o que é a SAV, né? O que ela desenvolve, esse trabalho que ela desenvolve? Bom, SAV é servir e amar vidas. Então, como que eu conheci SAV, né? Então, aí entrou essa etapa acabou a etapa do Marcos mais triste do mundo para ser aquele mais feliz do mundo. Aí começa uma nova etapa na minha vida. Eu decidi, então, nessa etapa de ser o mais feliz do mundo, decidi então mergulhar de cabeça, voltar ao que Deus tinha me chamado lá dos 13 anos de idade, que é aquele que eu fui batizado com fogo. Esse fogo não apaga. Por isso que eu voltei, né? Porque aquele fogo estava ali, incendiado. Quem é batizado com fogo não fica no mundo. E ali então eu mergulhei de cabeça no Senhor. Comecei a jejuar desesperadamente. Eu jejuava direto. Nossa. Jejuava muito, muito. E orava muito, muitas horas de oração, muitas horas de jejum. Eu comecei a ouvir Deus. Na verdade, isso começou ouvindo o pastor Luciano Subirá, que foi o pastor que me aceitou. Ele foi meu pastor por anos. Ele nem me conhece, né? Mas ele foi o meu pastor por anos. E eu comecei a ouvir os estudos dele, ser guiado pelo Espírito Santo. Eu comecei a praticar aquilo ali. E eu vi, caramba, isso funciona. Eu comecei a ouvir o Espírito Santo. Uma das primeiras vezes que eu ouvi no Espírito Santo, me deram uma foto para eu orar. E eu lembro de um rapaz, só me deram a foto. A pessoa mandou até por telefone essa foto. Eu estava em casa orando, comecei a orar para aquela foto, botei a mão em cima do telefone assim. E o Espírito de Deus me mostrou um filme na hora. Vi aquele rapaz matando muita gente, matava. Ele era mau, ele matava todo mundo que estava na frente dele. Parecia, eu vendo, parecia até videogame. Vai matando todo mundo no videogame. Eu fiquei até assustado na hora, falei, o que é isso? Eu acabei de orar, eu falei para a pessoa que pediu para orar pelaquela foto, falei, olha, tô vendo esse rapaz matando muita gente. Aí a pessoa falou assim, então, essa é a resposta de oração. Ele estava perguntando a Deus se ele deveria ir para a PM ou não, para ser polícia militar ou não. Essa é a resposta, ele não deve ir para a polícia militar. E eu comecei a ter muitas experiências assim, né? Outra pessoa que eu comecei a orar por ela, Deus me deu uma visão de que ela estava separada do marido, mas dela saiu de casa, foi para outro estado, e Deus falou comigo assim, fala para fulana que o marido dela vai voltar para casa e é para ela receber ele de volta. Eu liguei para ela, Deus mandou falar isso para você. Aí quando ela desligou, eu lembro dela falar assim, olha, eu respeito muito a sua palavra. Eu lembro dela falar isso. Ela é uma pastora também. Eu respeito muito a sua palavra. Eu sei que você é um homem de Deus. Eu vou aceitar porque você está falando. Ela desligou, orou para uma outra pastora amiga dela. E a amiga dela falou assim, olha, fulana, não vou falar o nome dela porque muita gente conhece. Fulana, eu tive um sonho, eu vi teu marido voltando para casa, mas eu não tive coragem de te falar.
para você, e Deus mandar você receber ele de volta. Ela me ligou na mesma hora, depois, olha, Marco, outra pastora acabou de teve um sonho também, a mesma coisa que você teve. É só para testificar o que você está falando. Então comecei a viver essa experiência com Deus de forma maravilhosa. E aconteceu um lance, depois muito interessante. Agora uma pastora da nossa igreja, pastora Raíssa, ela é presidente do SAV. Ela falou assim, ó, meu tio tem uma casa lá dentro do Teixeira, dentro da comunidade. Aí ele falou assim, ó, ele tá querendo alugar, porque as pessoas lá estão invadindo e tal. E eu falei, bom, se der para eu pagar, eu vou. E aí foi 3 mil e poucos reais. Eu falei, não, 3 mil, então não paga aluguel nenhum, porque a casa era uma excelente casa. Era uma mansão, assim, uma casa muito boa, um ar-condicionado em todos os quartos, piscina, um quintal enorme, uma casa maravilhosa. Eu vou pagar 3 mil e pouco nada, fico morando na minha casinha lá pequenininha, tô feliz ali. E depois ela falou, olha, ele baixou para 1.500. Bom, 1.500 é para eu pagar. Então eu vou. Eu não tenho medo de bandido mesmo, né? Então, aí resolvi ir para casa. Quando cheguei lá na casa, comecei a fazer uma mudança. Aí eu tenho uma outra pastora que é da nossa igreja, pastora Aurinha, 82 anos, uma benção ela. Nunca vi uma pessoa com tanta gratidão no coração. Tu dei um copo d'água para ela, ela vai te agradecer por muito tempo naquele copo d'água. Tudo que você der para ela, ela tem uma gratidão que eu nunca vi na minha vida. Ninguém assim. Ela agradece por muito tempo. Só um parênteses rapidinho aqui. Ela ganhou uma caixa de ovo. Gente, ela ficou 1 mês agradecendo aquela caixa de ovo. Ela tem 82 anos. Parece que ela é uma jovem. Ela tem mais disposição do que muitos jovens, muitos. Ela não para. Então eu chamei ela para morar comigo lá nessa casa. Uma bênção. E o que aconteceu? Aí a pastora Raíssa teve ideia de botar a sede do SAV lá, nessa casa. Aí, poxa, glória a Deus. Né? Porque para mim, o que é o SAV? SAV não é uma coisa e a igreja é outra. Para mim é tudo igual. Porque a ideia é ajudar, é ação social. Mas o SAV hoje é uma ONG, tem CNPJ. Então é importante ter essa separação para a gente convidar outras pessoas. Tem pessoas que não são crentes, que participam, pessoas que são do espiritismo, que participam, que até se converteram. Né? Aí então começou ali o SAV, então nós começamos a dar, então vamos fazer comida para as crianças, lá dentro da casa, receber eles lá. E nós conseguimos fogão industrial, conseguimos tudo, conseguimos doação e começamos então a fazer comida para as crianças. E logo na primeira quarta-feira vieram mais ou menos 60 crianças. Só para se alimentar. Começamos a fazer essas quartas-feiras. E começou 60, 70, 80. Começou a aumentar as crianças. Aí eu falei, poxa, espera aí. Muito legal dar comida para as crianças. Só que isso não vai mudar a vida delas. Então vamos começar com outro projeto. Além de fazer comida para elas, vamos fazer culto. Aí o que nós fizemos? Como era muita criança também, quando elas chegavam, a gente ficava com saudade delas, para que elas viessem, né, se alimentar. Mas não conseguia falar. Porque elas não param, não ouvem, uma gritaria assim, sem medida. Porque elas é outro mundo, gente. Comunidade, lá não, na verdade estou falando comunidade, mas elas não querem que chame de comunidade, lá eles querem que chame de favela. Então lá na favela do Teixeira, aí as crianças iam tudo para lá, uma gritaria. Aí na hora que a gente já queria que todo mundo fosse embora, porque tu não conseguia falar, não conseguia orar para começar, não conseguia. Gente, não vamos ficar quieto, não dava. Não dava, uma coisa assim impressionante. Aí o que nós fizemos? Vamos dividir. Aí começamos a dividir, dividimos para terça, quarta, quinta e sexta. Começamos a dividir, fazer cultos. Aí fazíamos cultos e depois do culto eles se alimentavam. E no final estávamos com 108 crianças. Nossa. No final estávamos com 108 crianças fazendo culto.
E os adolescentes nós chamávamos de Docmus, né? Adolescente participava quase 40. Toda sexta-feira eu dava aula para eles. Era bem legal que tinha um grito de guerra, né? Aí eu gritava, Docmus! Aí eles, aprovados por Deus! Imagina, 40 gritando. Aí eu falava, aprovados por Deus! Aí eles, Docmus! Aí gritava, ah! Isso eu aprendi numa outra igreja que eu já fui. Lá tinha esse grupo também. Eu resolvi trazer isso para eles. Gente, muito legal. Era uma empolgação, uma vibração. Tremia o chão, eles gritando assim. Aí eu passava, quando eles estavam lá na rua, eu gritava, Docmus! E todos eles, aprovados por Deus! Aí acabou que esses 40, mais os outros das outras turmas, começavam a gritar também. Era bem empolgante. E o que eu percebi ali com eles? Eles eram extremamente carentes, muito carentes. Eles amavam estar ali e nós amávamos estar com eles. Mas eu tive que operar, né? Aí uma pessoa lá da comunidade comprou a casa que nós estávamos e nós fomos obrigados a sair dali. E hoje nós não temos um lugar lá. Então tem a parte que eu operei. Foi bom ter saído dali, porque eu precisava operar, precisava fazer essa cirurgia, uma cirurgia de risco, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia é uma coisa que é rara, uma doença rara, e então vimos que precisava sair dali realmente para poder me tratar. Só que hoje nós queremos voltar, não temos condição financeira, uma coisa que estou colocando, bom estar participando desse podcast hoje. Não sei como vamos voltar, mas eu sei que vamos voltar. Que são 108 crianças esperando pela gente. Nós recebemos todo mês 20 cesta básica de uma empresa chamada Setor. Ela distribui 700 cesta básica. E nós fomos agraciadas com 20 todo mês. Que bênção. E nós podemos abençoar essa comunidade, abençoar as casas. Nós dividimos essas 20, nós separamos o saco de 5 quilos que vem, fazemos saco de 5 quilos, fazemos várias bolsas para distribuir para mais famílias. E você pode ver isso lá no save.social, lá no Instagram, tá lá. Todo mês nós vamos lá doar para eles, ganhamos frutas, legumes. Então nós estamos indo lá só dar os alimentos. Mas esse projeto de fazer culto, de estar com eles, que minha ideia é profissionalizar eles, porque ele não consegue emprego. Não consegue emprego, fica até emocionado de falar isso. Porque onde eles vivem, eles não são educados. Muitos deles não têm pai e mãe para educar eles. Muitos deles lá. Isso mexe muito comigo. Eu gostaria de ter uma forma de profissionalizar eles, uma empresa que ajudasse, ter paciência com eles, que eles saem dali, eles nem querem entrar naquele mundo do crime, mas eles não têm opção. Porque quando eles saem de lá para arrumar um emprego, eles têm aquelas manias, não têm educação, não conseguem respeitar o horário, eles têm manias difíceis que o patrão não quer, o patrão não aguenta. Aí exporta 1, 2, 3. Vou contar um caso aqui rápido. Teve um caso lá que eram 3 irmãos que participavam do projeto. Eles pediam, ora pelo meu outro irmão que está lá na boca. E nós oramos por aquele irmão várias semanas. E ele saiu da boca. Nossa, arrumou um emprego. Nós ficamos felizes. Só que como eu acabei de falar, eles não têm educação. Eles falam daquela forma que eles vivem ali. Andam daquela forma. Não tem ninguém para ajudar eles. Ficou uma semana trabalhando, foi mandado embora. O que aconteceu? Voltou para a boca. Eles não têm quem ajude. Nós julgamos aquelas pessoas, mas eu gosto muito de falar isso. Se fosse eu tivesse nascido naquele lugar, se fosse você tivesse nascido naquele lugar, com aquela criação, sem ninguém para te ajudar, será que nós teríamos a vida que temos hoje? Provavelmente não. Só sabe isso quem está lá dentro. Quem está de fora, eu já falei isso antes de ir para lá. Bandido bom é bandido morto. Só quando você vê a realidade daquelas crianças,
que elas querem ajuda. Elas pedem socorro, elas falam, me leva para tua casa. E nós não podemos fazer nada. Às vezes nós não temos recurso financeiro, mas eu sei que Deus quer ajudar elas. E eu não sei como, mas sei que nós vamos voltar para lá. São 108 crianças pedindo socorro. Quando nós vamos lá levar comida para eles, elas vêm correndo nos abraçar. Vêm correndo, elas correm e nos abraçam. Elas falam, me tira daqui, me leva para tua casa. E eu não sei o que eu vou fazer. Mas agora temos muitas pessoas, talvez ouvindo esse podcast, que irão ouvir, mais pessoas para ajudar em oração. Precisamos que Deus abra uma porta lá dentro para a gente estar com elas. Eu gostaria muito que fosse uma casa com piscina. Apesar da piscina ser na minha casa, como morava lá, todo final de semana elas estavam lá tomando banho de piscina. Aquelas crianças sujas, muitas delas não tomavam banho. Muitas tomavam, mas muitas não. Mas elas estavam lá, e estava com elas, e tomavam um banho de piscina com elas. Eu ficava lá, da hora que elas entravam até a hora de sair, tomando conta lá para ver se alguma se machucar. Dividia por turmas. Gente, como elas eram felizes. Que a gente compara com as crianças da igreja, leva pra piscina, ficam lá sem graça, não brincam, brincam um pouquinho, mas fala, não tem mais nada o que fazer. Elas brincavam todos os minutos, curtiam todos os minutos que estavam ali. Que alegria ver aquilo, que alegria. E elas, quando acabava o tempo delas, já acabou. Cada turma ficava 2 horas. 2 horas, mas elas curtiam as 2 horas. Sem sair da piscina. Sem sair da piscina. Era do pequenininho, era de 3 anos até 17 anos. Que Deus. De 3 anos de idade até 17 anos de idade. Está no coração delas. São nossos filhos. Verdade. E para vocês orarem por elas. Não sei como vai ser, mas nós estamos clamando ao Senhor para fazer um milagre. Pastor Marcos, vocês estão aceitando doações, ofertas, ajuda voluntária? Qual o contato que a pessoa pode entrar? Por onde ele pode entrar em contato pelo sábio daqui do Rio? No Instagram é sábio.com. O telefone. O telefone a gente pode colocar. Então, com o telefone, que vocês podem entrar em contato ali. E vocês podem especificar também que a doação é para essa casa. Nós estamos precisando lá dentro. É só especificar, seria melhor, porque tem SAV aqui no Rio de Janeiro, tem SAV em São Paulo, tem SAV na África. Acabou de conseguir um poço lá na África, crianças que precisavam de água. E agora, graças a Deus, conseguiram fazer o buraco lá para ter o poço, água para eles. Então tem SAV em vários lugares, mas se vocês especificarem, SAV do Rio de Janeiro, na comunidade, na favela Teixeira, Jacarepaguá. Pessoal, o contato que está aparecendo aí de baixo é o contato do SAV daqui do Rio de Janeiro, tá? Para ofertas, voluntariado e tudo mais. Na verdade, esse SAV, esse contato é do SAV geral. SAV geral, né? Geral, Então, vocês, quem doar... Né? Quem fazer a adoção tem que especificar que é para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para a comunidade, para a favela do Teixeira. Ok, favela do Teixeira. Então, e vocês, quem quiser ir lá visitar, vai ser muito bem-vindo. Quiser ir lá com a gente, te levo vocês lá. Vocês vão ver essa realidade. Conhecer de perto. Conhecer de perto essas crianças. Pessoal, eu já tive a oportunidade de ir lá na favela dos Teixeiras, né? E o trabalho do SAV eu vi de perto realmente. É comovente, né? Não tem como não se comover. Deixa eu dar um exemplo que eu lembrei aqui agora. Eu fui fazer o conserto do carro, era em frente a uma boca de fumo. Quando eu cheguei na boca de fumo, eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo assim, vai lá orar por eles. Eu falei, não, isso não é possível, não é o Senhor, não, é da minha carne. Eu devo estar com a barriga cheia e não dei ouvido. E fiquei lá esperando o mecânico chegar, que demorou um pouco, ele chegou, fiz o conserto do carro, demorei lá
talvez 1 hora e pouca. Eu liguei o carro para ir embora, dei ré, quando estava dando ré, o Espírito de Deus falou comigo novamente, vai lá orar por eles. Ele falou mais, sentiu uma pressa, Uma veemência, né? E eu falei, tá bom, vou obedecer. Aí eu botei o carro no lugar de novo e falei pro mecânico assim, ó, vou lá orar por aqueles homens ali. Aí esse mecânico falou assim, ó, o pastor tá indo orar por vocês aí, hein? Era numa favela do lado, eu não conhecia eles, nunca tinha falado com eles. Era a favela do Teixeira, todos lá. Ele me conhece todo como pastor, me chamam como pastor, chegam lá e me respeitam, abaixam a arma, eu vou lá orar por eles, eles guardam tudo, eu oro por eles. Mas lá com aqueles ali eu não conhecia ninguém. E Deus me mandou lá orar por eles, eu obedeci. Resisti um pouco, mas eu obedeci. Quando eu cheguei lá, eles guardaram tudo, ficaram em posição de orar. E eu comecei a orar por eles. Eles foram quebrantados ali. Falei de Jesus para eles. E eu lembro quando eu saí dali, eu falei assim, meu Deus, quando que eu imaginar que o Senhor, eu ia mandar eu orar por bandidos, homens com arma, com fuzil. E nós, como homens, às vezes achamos que somos melhores do que Deus. Nós podemos rejeitar esses homens, queremos que eles morram, porque eu já pensei assim também. Homens armados, com fuzil, né? A gente quer que o quê? Esses caras morram. Mas Deus, irmãos, Criador dos céus e da terra, mandou ir lá orar por eles. Mas hoje, como eu falei para vocês, eu entendo por quê. Muitos deles não têm opção. Muitos falam assim, não está lá porque quer, irmãos. Vai lá no Teixeira que eu vou levar vocês e vocês vão conhecer a realidade deles. Então, nós precisamos amar como o Senhor ama. Por isso que eu falei no início, você me perguntou, eu falei que nós temos que ser como Jesus. Fazer como ter o caráter e identidade de Jesus. Isso aí é verdade, pastor Marcos. Então, pessoal, tá aí o contato do SAV. Quando se você for fazer a doação, especifique que é para o SAV do Rio de Janeiro, favela do Teixeira. Agora, partindo para o próximo assunto, né? Deixa eu até ver se a pessoa tá... A Roberta está escondida ali atrás das árvores. Pastor, nós estamos chegando praticamente quase no final, né? Vamos falar agora... Teve um momento muito de dificuldade na vida do pastor Marcos, que precisou ser hospitalizado e passar por uma cirurgia, mas antes de entrarmos nesse assunto, a gente vai falar sobre o casamento dele, que um dia ele veio aqui nos visitar. Ele contou a respeito de como foi essa história a respeito da esposa dele, né, da Roberta, né? Pastor Marcos, eu quero que o senhor me conte me conte desse jeito, como que o senhor estava antes, né, de conhecer a Roberta, o momento que o senhor conheceu ela e como é que aconteceu o casamento, tá? Pode contar aí, pastor, por favor. Então, esse já foi o momento do Marcos mais feliz do mundo, que a princípio eu decidi do meu coração que não ia casar, que eu estava vivendo algo tão bom com Deus. Irmãos, era algo tão maravilhoso que eu falei, eu não vou casar. Que uma das coisas que eu não fazia era não via mais televisão. Que tirava meu foco. Eu não queria perder tempo vendo filme. Porque filme é assim, né? Tu vê depois quer ver outro, série então, né? Fica maratonando ali. Eu não queria mais perder tempo vendo filme. Eu queria aproveitar todo o meu tempo com o Senhor. Eu decidi, não vou casar mais. Eu cheguei até a falar que eu ia ser o eunuco do Senhor. Eu usei até essa expressão. E meus 2 filhos ficou preocupado, né, de eu ficar sozinho. Eles falaram, pai, visita outra igreja, pai. Eles ficaram preocupados de eu estar... Queriam que eu arrumasse uma namorada, me casasse. Eu falei, não vou casar. E o tempo foi passando. Uma das vezes
de ouvir o Senhor, né? Maravilhoso. Irmãos, como é bom andar assim. Como é chato ser crente sem ouvir o Senhor. Eu não quero nunca mais ser um crente assim, irmãos. É uma vida chata, um crente chato. Você ir para a igreja, volta para casa. E Deus fala que, em Salmo 32, que eu aprendi isso com o Luciano Subirá, a verdade. Ele fala isso, não seja como um burro, não seja burro, guiado por cabresto como um cavalo, como um burro. Mas o Espírito Santo, ele quer nos guiar, está lá nos Salmos. Ele quer nos ensinar, nos aconselhar e nos instruir. Irmãos, como é bom andar assim, irmãos. Eu não quero nunca mais ser esse crente chato. Que vida chata! Se andar sem ser instruído, aconselhado e ensinado pelo Espírito Santo. E eu indo trabalhar, o Espírito Santo falou assim, volta para casa, vai trabalhar hoje não. Eu voltei para casa e meu filho estava em casa, eu falei, filho, então vamos pro cinema. Eu fui pro cinema e ali eu encontrei a pastora Márcia, eu conheço ela também desde os 13 anos de idade, uma amiga, mulher de Deus. E passou muitas coisas na vida, assim, nós nos falamos que somos, guerreiros, não, deixa eu lembrar a palavra aqui. Nós somos sobreviventes. Eu e ela, nós somos sobreviventes, né? Nós rimos a beça. E de verdade, nós somos sobreviventes. E encontrei ela no shopping, ela já mora em São Paulo, já morava em São Paulo. Foi coincidência, ela está aqui no Rio de Janeiro, é raro ela voltar no Rio de Janeiro, é bem raro. E coincidentemente ela estava lá. Na verdade, eu sei que não foi coincidência, foi o próprio Senhor. E ela falou assim, ó, vamos para São Paulo. Eu conheci lá um casal de bispos, estou nessa igreja. Eu falei para ela assim, ó, exatamente assim para ela, Márcia, hoje só faço o que o Espírito Santo manda eu fazer. Irmãos, como é bom andar assim. Como é bom andar assim. Eu falei assim, se Deus me mandar eu ir, eu vou. Se Deus não mandar, eu não vou. E ali eu saí, fui para casa. Na verdade, no dia seguinte eu marquei para almoçar com ela. Ela fez uma feijoada lá na casa dela, das irmãs dela, foi legal. E ali nós almoçamos, depois ela voltou para São Paulo. E eu lembro de estar trabalhando. Tive uma outra experiência com o Senhor também, de Espírito de Deus falar comigo. E eu passei a ser fiel no dízimo, na oferta. E eu lembro de Deus falar comigo algumas vezes. Hoje você vai trabalhar. Eu era taxista. Uma coisa que Deus mandou depois de eu sair do táxi. E Deus falou para ele, falou algumas vezes para mim assim, hoje você vai trabalhar, tudo que você arrecadar, você vai ofertar. Irmãos, e como eu trabalhava feliz. Impressionante, eram os dias que dava mais movimento. E como eu ficava feliz de ver tanto dinheiro. Deus mandava oferta para aquela pessoa. Que legal, irmãos, que legal. E uma dessas vezes aconteceu de Deus falar isso comigo. Eu guardei o dinheiro. Eu lembro de ter ligado para a Márcia. Hoje ela já era pastora. A pastora Márcia. Eu falei, olha, tive essa experiência com Deus. Eu contei para ela. De que o Espírito de Deus fala comigo assim, que me impactou bastante. Aí ela falou assim, ela me ligou. Eu liguei para ela, mandei mensagem, né? Falei, quero falar contigo. Aí 10 horas da noite ela me ligou. Eu contei a experiência para ela. Ela falou assim, ó, vem para São Paulo. Aí o bispo pegou no telefone, o bispo Juarez. Aí falou, vem para São Paulo, para conversar, vem conversar. A bispa Vanessa pegou no telefone, vem para São Paulo também. E eu falei, não, vamos ver, se Deus der a direção, eu vou. Eu lembro de ter desligado o telefone. É assim que eu desliguei o telefone, o Espírito Deus falou comigo assim, ó, vai para São Paulo. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou para São Paulo. Irmãos, isso me emociona. Você ouvir Deus falar com você. Isso para mim não é uma coisa simples. Você ouvir, você saber que Deus está te dirigindo. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que privilégio, irmãos. Que privilégio de nós, como homens, sermos guiados pelo Senhor. E isso não é só para mim, isso é para todos os crentes. Isso é para todos que amam o Senhor.
Que privilégio ouvir o Senhor falar. E ali, eu trabalhei a noite inteira. E eu fui para casa, só tomei um banho, troquei de roupa e fui para a rodoviária. E dormi no ônibus até São Paulo. Chegou em São Paulo, o bispo Juarez e a bispa Vanessa foram me pegar na rodoviária. E quando eu entrei num carro, o Espírito Santo falou assim: dá essa oferta para eles. Que era uma noite anterior, você lembra que eu falei? Que o Espírito Santo falou para eu, tudo que eu ganhasse aquela noite, ofertar. E eu levei aquela oferta. O Espírito de Deus falou comigo: dá essa oferta para eles. Olha que interessante. Eu não conhecia eles, sabia nada sobre eles. E quando eu dei oferta, perdendo o carro ainda. Um olhou para o outro, falou, eu lembro de um olhar para o outro e não falaram nada. E chegou em casa e eles contaram a história deles. Eles ganhavam, os dois juntos, eles tinham empresas na faixa de 80 mil reais. E eles abriram mão do salário deles. Agora há pouco tempo, o bispo Juarez recebeu uma oferta para ganhar 50 mil reais de salário. Deus falou para ele não aceitar. Agora, também em pouquinho tempo, vocês têm um ano, eles tinham uma casa lá em Fortaleza. Deus mandou eles doarem a casa. Eles não têm renda, a igreja não sustenta eles. Eles que ainda sustentam a igreja. Eles têm um projeto Sabe lá em Caieiras, que está no Instagram. Eles ajudam a pagar o aluguel lá ainda. Os homens que moram lá, os homens que moram lá não pagam. E quando eles pegam pessoas na rua, eles levam para o centro de operação, eles pagam a mensalidade. O que aconteceu? Então conheci ele lá em São Paulo. E daquela conversa ali, cara, eles falaram assim: mas você não é casado, não quer casar? Eu falei: não quero casar de jeito nenhum. Estou vivendo essas maravilhas com o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. E ali eles falaram: você vai ser pastor do Rio de Janeiro. E Deus confirmou para eu ser pastor do Rio de Janeiro. Eu não queria ser pastor, não pedi para ser pastor. Mas não teve jeito. Não teve jeito. E ali então a bispa teve uma palavra profética. Na verdade, quando eu estava sendo consagrado lá na igreja em São Paulo, ungido como pastor, e ela falou assim: ó, você vai casar de novo. Deus falou através dela. Eu falei assim: ó Deus, eu não quero, mas se essa for a tua vontade, eu vou aceitar. E se passaram 6 meses, eu aqui no Rio, ela lá em São Paulo. Ela não me falou nada, mas Deus falou para ela com quem eu iria casar, que era com a Roberta, na época ela era diaconisa. Ela não me falou nada, ela só falou para a pastora Márcia. Eu aqui no Rio, ela lá em São Paulo. E 6 meses se passaram. Deus já tinha falado para ela para quem era, que eu ia me casar. E eu falei assim, eu falava: gente, eu não quero me casar. Eu não vou atrás de ninguém. Meus filhos falavam: pai, vai em outra igreja, pai. Deus falou que você quer casar. Eu falei: eu não vou procurar ninguém. Se Deus quiser, Ele vai trazer. E eu estava convicto no meu coração que só se Deus mandasse que eu me casaria. Porque, gente, eu estava feliz. Eu precisava casar. Eu sentia falta, né? E engraçado que eu falei com a Roberta ontem: olha, aconteceu uma coisa com você que acontece com poucas mulheres. O próprio Deus te escolheu para casar. Porque Ele sabe que eu não queria casar. E Deus te escolheu de uma forma sobrenatural. Eu lembro da bispa lá em São Paulo, de vez em quando apareciam algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro, algumas mulheres, e ela falava: pastor, quem é essa mulher aí, pastor? Eu falava: bispa, pode ficar tranquila, meu coração tá zero de vontade, zero de desejo de casar com qualquer pessoa. Zero, eu usava essa expressão. Ela: pastor, vigia, hein? Só que ela não falava nada, eu nem imaginava que Deus já tinha falado com ela. Então 6 meses depois, ela vem pro Rio, vem com Roberta. Eu lembro que eu peguei meu carro para ir abastecer. Eu tava morando ali no Teixeira, né? E tinha uma casa em Sorocaba também. Eu peguei meu carro para ir abastecer e ia passar em Sorocaba. Eu lembro que no caminho
indo abastecer, o Espírito de Deus falou comigo assim claramente: Roberta, é tua Esther. Eu, Senhor, Roberta? Ela estava lá no Teixeira, coincidentemente, né? Ela veio de São Paulo. Coincidentemente a bispa trouxe, que era normal, ela trazia alguém de São Paulo de vez em quando tinha alguma programação aqui no Teixeira lá, era casa e também era igreja. E ali, então Deus falou comigo, eu no carro mesmo, eu falei: Roberta, você quer, vamos lá, vamos sair nós dois para conversar, né? Aí eu já estava desempregado. Mas a Roberta já tava, tipo, sabia que era o Senhor, alguma coisa assim? Não sabia ainda que era eu. Nem ela nem o senhor, sabia, né? nem ela nem eu, né? Só a bispa e ela. Verdade, depois que eu descobri que a bispa já trouxe ela, isso 6 meses depois que Deus tinha falado. 6 meses depois. E eu convidei ela para comer o cachorro quente. Eu não tinha dinheiro para levar para o jantar. Né? Que uma coisa que aconteceu, que é outra coisa, outro testemunho, né? Que Deus falou lá em São Paulo, falou assim: ó, você venceu, Mamon. Eu nunca tinha ficado mais de 15 dias sem trabalhar. Tanto é que eu tinha uma hérnia para operar, eu não operava porque tinha que ficar 15 dias em casa. Então eu sempre trabalhei muito, muito. E ali, quando fui para São Paulo, eu fiquei sem trabalhar 22 dias. E então aí, estamos voltando aqui pro Rio. Aí levei lá na Barra, lá no final da Barra, tem um cachorro quente lá. E comi cachorro quente, comecei a falar com ela, ó. Comecei a fazer perguntas para ela. Ela falava: eu não quero ir pro Rio, não tenho vontade nenhuma de morar aqui. E ela começou a me dar uma resposta. Eu falei: caraca, ela não tá afim, não. Ela não tá afim de casar, não. Eu falei: pô, será que eu vi Deus certo? Né? Não sei se todo profeta tem essa. Acontece isso, aconteceu comigo. Será que foi Deus que falou comigo mesmo? Eu falei: acho que ela não quer, não, cara. Aí eu levei ela de volta lá pra Teixeira. E as irmãs estavam todas já sem expectativa, porque todo mundo queria que eu casasse na igreja, né? Perguntar: aquela tua Esther tá chegando, será que aquela ali é tua Esther? Sempre apontava uma ou outra. E todo mundo estava feliz, porque eu sempre recusei todo mundo. E essa que eu decidi, né, me abrir, essa que eu... E todas estavam felizes. Quando eu cheguei, eu falei: ó, ela não quer, ela não tá afim, ela me rejeitou. Ela me rejeitou. Eu lembro da pastora Aurinha, não é possível agora que você quis, ela não quer. Pastora Aurinha ficou assim, indignada, sem acreditar, porque ela torcia muito para eu me casar, né? Eu lembro dela ficar indignada, eu levei ela para casa, a pastora Aurinha, fiquei lá com ela. Ela: não é possível isso. Não acredito que isso aconteceu. Não é possível que ela te rejeitou. E isso, no meu coração, eu já estava decidido. Eu falei: ó, eu não falo mais nada com ela, porque ela não quer, me rejeitou. Então, pode ser que eu tenha ouvido Deus errado ali e tal. E no meu coração estava decidido. Então, não quer, então não é ela. Né? Porque, então, eu pensei: então vou continuar vivendo a minha vida. E aí, no outro lado, quando eu fiquei sabendo depois, né? E quando as irmãs ficaram sabendo disso, né, a pastoria se comunicou lá com as outras irmãs da igreja. A bispa estava aqui no Rio, os bispos estavam aqui, o pessoal de São Paulo, a pastora Márcia também. Aí foram conversar com ela. Então, que eu fiquei sabendo, que chamaram ela para conversar, falou: Roberta, você gostou dele? O que você achou dele? Você casaria com ele? Não gostei. Eu não sei, mas eu não conheço. Ela falando: não conheço ele. Né? Tem que conversar. Mas na cabeça dela, depois fiquei sabendo que ela não tinha me rejeitado, né? Era o senhor que estava já. Então já estava. Que eu queria já que ela já falasse assim, já. Então vamos orar e tal. Mas ela, na cabeça dela ali, ela não tinha me rejeitado. Mas as irmãs foram conversar com ela, aí entenderam, né? Você vê que foi um casamento meio que arranjado, porque te fala, né? Um casamento meio que arranjado. Tinha um exército já. Um exército de irmãos já preparados para ajudar, né? Aí ela conversou, aí no outro dia eu falei: ó, eu tinha falado já, eu não vou conversar mais com ela. Meu coração estava resolvido. Aí no outro dia eu estava lá na piscina, acho que estava limpando a piscina e tal. Ela veio conversar comigo, meio sem graça, veio conversar e tal. Aí ela falou. Ela entrou no assunto, lembro exatamente como é que ela entrou no assunto. Ela falou: então vamos orar, né?
vamos orar sobre isso. Aí, irmão, então ali eu vi que ela estava querendo. Aí eu já abri meu coração de novo. Aí, pô, então, como Deus falou, então foi Deus mesmo. Então, negócio não é da minha cabeça, não. Não é da minha cabeça, não. Aí eu já falei de cara, ó, não vamos nos beijar, vamos esperar até a gente se casar, até o dia que nós nos casarmos. Aí nós conversamos, decidimos ali com a bispa, seríamos 6 meses esperando, como Esther esperou 6 meses, já tínhamos esperado 6, esperaríamos mais 6 até nos casarmos. E só que eu não estava trabalhando, ele mandou ficar sem trabalhar, meu carro estava parado, eu estava até enguiçado, o táxi. E eu falei, como vai ser, eu não sei. Só sei que 6 meses depois, nós tivemos um casamento lá em Caieiras, casamento como de rico, eu vi as fotos. Irmãos que eu nem conheci, que eu conheci uma vez só, eu lembro de conhecer lá uns pastores uma vez só, e eles ficaram sabendo que eu ia me casar, eles se disponibilizaram, foram lá ajudar, lá em Caieiras, fizeram obra lá, sei que muito dinheiro foi gasto, eu mesmo não gastei nada, Roberta acho que gastou R$32 do dinheiro dela. Tudo isso? Deu uma fortuna, Roberta. Só sei o seguinte, resumindo, quando Deus está no negócio, não precisamos nos preocupar. Hoje sou casado, feliz, a amo. Deus me fez amar de uma forma sobrenatural, que a escolha de Deus é assim. Quando é a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É boa, é perfeita e é agradável. Pastor Marcos, é muito interessante o senhor falar sobre tudo isso, falar a respeito do casamento, porque, pessoal, a gente está chegando agora no final do podcast, tá? A gente está com o nosso tempo já quase esgotado, mas não vamos deixar de falar sobre um grande desafio, um momento assim de muito crítico, né, na vida de um cristão, principalmente no seu, né, e da sua esposa, que foi a situação dessa cirurgia, que hoje a gente vê que tem algumas marcas, né, mas ninguém sabe o que passou, senão a Roberta e principalmente o pastor Marco aqui. Eu quero que o senhor conte resumidamente assim para nós, porque o pastor Marco, ele vai escrever um livro, na verdade o livro já está, os textos já estão todos reunidos, né? O livro está sendo trabalhado já. Ele vai fazer o lançamento no primeiro trimestre do livro dele, que é o... Qual é o nome do livro? 29 dias entre a vida e a morte. 29 dias entre a vida e a morte. Nós estávamos acompanhando aqui com grande apreensão, né, na época. Realmente tínhamos entregado tudo na mão de Deus. As notícias às vezes que a gente recebia não eram assim das melhores, mas quando a gente ouvia que ele melhorou, não sei o que, quando ele saiu do hospital, né, a gente ficou muito feliz. Foi até a Nilce fala, foi um presente de aniversário para a Nilce, que foi no dia do aniversário dela, né, 29 de agosto. Foi, né? Falou. Pastor Marcos, como é que o senhor tinha um problema aqui dentro, né? Desde pequeno, né? Isso. Qual era esse problema aqui? Qual era hoje os médicos chamam de megaesôfago, mas tem um nome mais técnico, é esofagectomia, foi o nome da operação que eu fiz. Mas a doença, megaesôfago, o esôfago, ele foi crescendo, porque o alimento não passava para o estômago, ficava no esôfago. E ali, uma doença rara, eu tive que operar porque o esôfago é de 2 a 3 centímetros, o meu estava com 13 centímetros. Aí não tinha como reverter esse estado? Não tinha, porque ele estava muito grande. No início até eles falaram que eu reverter e abrir aqui a esfíncter para o alimento passar, só que o esôfago já estava grande demais, não dava mais para reverter. Mas o senhor naquele momento lá, tipo assim, estava tendo a certeza de que ia sofrer muito até ter uma morte? Não, na verdade eu só pensava que ia sofrer muito. Morrer não, que ele não falava. Depois eu descobri que muitos fazem essa operação morrem, né? Hoje eu sei, mas ele não falou isso pra gente não. O médico falou que eu ia ficar até 4 meses no hospital.
Mas aconteceu muitos milagres aconteceram, por isso que estamos escrevendo o livro. Eu saí em 29 dias, por isso que o nome do livro é esse. E o tratamento era 4 meses, né? 4 meses que ele falou para fechar essa fístula aqui, ó. Isso aqui demora muito fechar, enquanto isso fica se alimentando por uma sonda. E saiu em 29 dias. Em 29, na verdade, um milagre que aconteceu, eu vou contar um aqui. Que a própria pastora Márcia teve uma visão que ela viu um anjo botando o dedo dentro da ferida. Um anjo, irmão, saber disso mexe comigo. Quando eu conto isso, muitas pessoas são tocadas, que eu fui tocado por um anjo. E o médico foi lá, não lembro que no dia da visita, lembro que a bispa Vanessa estava lá nesse dia, que ele falou sobre que demoraria até 14 meses, até 4 meses para eu ficar curado. E coincidentemente tinha um paciente lá que fez a mesma operação, que estava lá 4 meses se alimentando por essa NPT, na verdade que pela veia, né? Não pode botar nada na boca até esse aqui ficar completamente curado. E eu estava lá 4 meses. E um dos milagres que aconteceu, que em 14 dias Deus me curou. 14 dias minha fístula fechou completamente. E tive outros milagres que eu fui lá no céu. Deus falou comigo, vocês vão ficar sabendo detalhes sobre a operação. Os médicos, a gente chega lá, médicos e enfermeiros, você tem ideia, eles choram quando eu vou lá. Porque muitos milagres nesses 29 dias aconteceram. Roberta viu o anjo, lá o anjo falou com ela. Irmãos, foram coisas assim, tremendas, poderosas. 29 dias intensos do poder de Deus. Eu estar no CTI, anjos está comigo ali e eu ver demônios do lado de fora. Então não foram dias fáceis. Então, para resumir, para contar para vocês, precisam ler o livro para ver detalhes. Para resumir, é o Salmo 27, que o salmista fala que ainda com o exército se levante contra mim, ainda que eles comam a minha carne, eles falam, não temerei, eu confiarei no Senhor. Então isso que aconteceu comigo ali, irmãos. Exército de demônios se levantou, mas eu confiei no Senhor. E tem detalhes que vocês vão saber, vocês vão ser muito abençoados. De curas, que eu tive problemas psicossomáticos, que Deus me ensinou ali a guerrear. Problemas que eu nunca imaginei viver. Que eu ouvi testemunho de mães contando, de filhos terem problemas psicomáticos, de irem a óbito. E eu pensei na hora, meu Deus, eu poderia ter ajudado essa criança, esse rapaz. Então, vocês vão ver lá no livro, que dá para vencer problemas da mente, dá para vencer depressão, dá para vencer. Muitos estão hoje se recuperando com psiquiatra, estão dentro de centro de recuperação, estão dentro de clínicas de psiquiátrica, porque são problemas na mente. Mas é possível vencer. Deus me ensinou nesses 29 dias como guerrear e vencer. Mas está tudo lá no livro. Esse livro ele vai ser lançado agora no primeiro trimestre de 2026, se Deus quiser, tá? Eu já ouvi esse testemunho 2 vezes, estou ouvindo a 3ª vez parcialmente aqui, e realmente é um testemunho assim que é impactante, inacreditável, e é uma coisa assim que tipo assim, você não pode dizer que não é mentira, porque o pastor Marco aqui não era para estar aqui sentado. No mínimo, era para ele estar na verdade, era para estar num caixão. E um pouquinho mais era para ele estar ainda no hospital com essa ferida no pescoço aberta. Entendeu? E ele teve a experiência de ir no céu. Deus permitiu ele ver os céus. E Deus o trouxe de volta. Então, é uma coisa assim que arrepia, né? Para você ver o que Deus faz ainda hoje em dia. Deus usou a vida do pastor Marco grandemente para alcançar a vida de dezenas de pessoas ali dentro, centenas de pessoas.
Porque não foi só ali que aconteceu ali dentro do hospital do Rio de Janeiro, foi fora do hospital, foi em casa de famílias, foi em outros estados, foi em outros países que centenas de pessoas se reuniram para orar em um propósito. E Deus, através da vida, desse sofrimento que aconteceu na vida dele, da vida da Roberta, Deus mostrou o grande poder dele. E eu vejo na vida do pastor Marcos que ele tem um orgulho de ser usado como ferramenta por Deus. E eu tenho certeza de que ele não se arrepende de nada. E tem felicidade de ter passado por essa dor, por esse medo, por esses traumas que foram vencidos, porque Deus o capacitou para isso. Deus lá dentro do hospital moldou para isso. Será que nós, como seres humanos, filhos de Deus, estamos preparados para passar por isso? Será que a gente não tem olhado para a nossa vida de uma forma muito egoísta? Será que quando a gente abre a boca e fala assim, somos ferramentas de Deus, será que realmente nós somos ferramentas de Deus ou somos nossas próprias ferramentas? Então nesse livro você vai descobrir tudo isso, tá? Aqui é o contato do pastor Marcos, tá bom? E agora a gente vai passar para a gente vai passar por um momento, para outra quebra de gelo, tá? Não se esqueça, olha, os contatos estão tudo ali na descrição. E agora a gente vai para umas perguntas rápidas. Isso. A gente vai fazer umas perguntinhas para o pastor Marcos aqui. São 4 palavrinhas que eu vou falar, que citar. E o senhor vai definir essas palavras em uma palavra que vier à sua cabeça. Amém. Um bate-bola, rapidão. Jesus. Meu melhor amigo. Melhor amigo. Save. Olha, Save, hoje eu diria, ajude o Save. Ajude o Save. Roberta. Olha, ela foi e é hoje como um alicerce da minha vida, assim, uma base. Eu tô aqui hoje por causa dela. Eu teria morrido no hospital. E, por último, hospital. Hospital. Eu tive no hospital, poderia falar que eu vivi milagre sobrenatural. O hospital para mim hoje representa milagres. Milagres. Gente, foi um tempo muito rico. Você ouviu a experiência de conversão, você ouviu sobre como Deus conduz as pessoas para um propósito em um laço matrimonial, como a vontade de Deus é perfeita. Você viu um pouco de como Deus opera ainda milagres nos dias de hoje, e a vida está nas mãos do Senhor. E também a gente conheceu um pouquinho dessa história que você vai conhecer no livro, muito breve. A gente queria saber, antes de encerrar, se o senhor tem uma coisa que a gente não perguntou, que você queria acrescentar, uma palavra que o senhor queria deixar para o nosso, aquele que vai acompanhar o podcast. Eu diria, eu acabei de falar, talvez eu falei essa nos últimos minutos atrás, mas a palavra que eu deixaria é que problemas de ansiedade, depressão, eu descobri que muitas pessoas vivem isso, muitos crentes vivem isso. Acabei agora de ajudar uma pessoa que ela foi um canal dela se converter. Ela tinha muita ansiedade, crise de ansiedade, e por conta disso, por causa da minha experiência, ela se converteu, foi liberta de espíritos malignos, e ela confessou Jesus, recebeu o Espírito Santo ali, por causa dessa porta do que eu vivi. Então o que eu diria para quem está ouvindo? A cura para problemas na mente. Não aceite viver assim, tomar remédios controlados. Existe cura. Deus é poderoso para curar cada um de nós. E Deus me ensinou estratégia. Eu não sabia, irmãos, mas Deus me ensinou na prática. Eu vivi por 2 vezes situações diferentes, uma mais grave do que outra, está no livro, e Deus me ensinou a sair das 2. Que hoje eu estaria talvez internado
Se Deus não me ensinasse a sair desse lugar com armas espirituais, existe cura para doenças psicossomáticas. Existe cura para doenças psicossomáticas. E com essa palavra a gente termina o nosso episódio do Arte na Contramão de hoje. E vamos deixar Nosso tchau ali, pastor. Ali. Dá tchau, pessoal. Tchau, até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. É na paz.